Exercício físico para a cessação do tabagismo. Evidências atuais. O tabagismo é hoje a principal causa global de morbimortalidade prevenível. O tratamento para a cessação do tabagismo está entre as intervenções médicas que apresentam a melhor relação custo-benefício, superior inclusive aos tratamentos direcionados para hipertensão arterial leve a moderada, dislipidemia e infarto do miocárdio. O uso de tabaco é uma das principais causas de doenças e mortes evitáveis em todo o mundo, representando mais de 7 milhões de mortes anualmente. Com base nas tendências atuais de tabagismo, haverá aproximadamente 400 milhões de mortes relacionadas ao tabaco entre 2010 e 2050, a maioria entre fumantes atuais, e a maioria dos fumantes relatam que gostariam de parar. Como vemos nos dados de 2014 da Aliança de Controle do Tabagismo, ACTBR, o tabagismo é fator de risco prevenível para problemas cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Dados da OMS obtidos pela Global Adult Tobacco Survey realizada entre 2008 e 2010 mostraram a prevalência do tabagismo em 14 países, e o Brasil, nesse período, contava com 18% de tabagistas entre a sua população adulta. A partir desses dados, o gasto calculado em saúde atribuído ao tabagismo foi de 20,68 bilhões de reais. O tabaco foi responsável por 13% do total de mortes no Brasil, reduzindo a expectativa de vida do brasileiro fumante em 5 anos em relação ao não fumante. Além da importante redução no risco relacionado às doenças crônicas, há outros benefícios relevantes com a cessação do tabagismo, como melhora da autoestima, do hálito, da coloração dos dentes e da vitalidade da pele, melhora do convívio social, melhora no desempenho de atividades físicas, redução dos danos ao meio ambiente, visto que, para cada 300 cigarros produzidos, uma árvore é derrubada, e o filtro de cigarro leva cerca de 100 anos para ser degradado na natureza. Dentre as intervenções para ajudar as pessoas a parar de fumar está o exercício físico. Além de potencial para ajudar os indivíduos a parar de fumar e evitar a recaída, as intervenções de exercícios têm o bônus de que, se o exercício regular for mantido, eles têm muitos benefícios gerais para a saúde. Esses benefícios têm sido observados tanto para a população em geral, quanto para as pessoas que pararam de fumar e para as pessoas que continuam fumando. Além disso, o exercício atende aos princípios de uma estratégia de redução de danos pelo tabaco, que corresponde a proporcionar menores danos à população que não deseja parar de fumar. Por exemplo, a atividade física tem sido relacionada negativamente ao carcinoma pulmonar entre fumantes atuais e antigos, e tem sido encontrada para reduzir o estresse oxidativo em fumantes. Além disso, os fumantes que aderem às diretrizes de atividade física mostram uma redução significativa da mortalidade. Na população em geral, pesquisadores têm demonstrado que o exercício regular tem benefícios para a saúde mental, como a redução dos sintomas de depressão. Com base nisso, podemos nos questionar se o exercício físico poderia certamente ser uma intervenção com desfecho positivo para a cessação do tabagismo. Para isso, a melhor resposta, de acordo com a pirâmide de evidências, seria encontrada em uma revisão sistemática. Encontramos então esta revisão sistemática Cochrane, publicada em 2019 por Usher e colaboradores, cujo título é Exercise Interventions for Smoke Cessation, ou traduzindo livremente, exercícios como intervenções para a cessação do tabagismo. Contudo, não basta apenas ter um título de revisão sistemática para confiarmos nossas decisões aos seus resultados. Então, como podemos ter maior certeza se seus resultados são confiáveis? Há uma forma de avaliação? A resposta é através do checklist Amstar, sigla que se traduz livremente para Ferramenta de Medida para Avaliação de Revisões Sistemáticas. Acessando o link mostrado na tela, você tem acesso ao checklist e pode ir marcando os itens conforme constam ou não na revisão sistemática avaliada. São 16 perguntas e não demora muito para respondê-las não. Após o preenchimento e o envio das respostas para análise, um relatório aparecerá com um resumo dessas respostas, e logo ao lado do título que preenchemos aparecerá o nível de qualidade da revisão, como mostramos aqui na nossa. Então, sim, podemos confiar em seus resultados. Agora vamos explorar um pouco mais essa revisão.
Formular adequadamente a pergunta para obtermos a melhor resposta é extremamente importante quando falamos de evidência em saúde. Para tanto, lançamos mão do acrônimo PICO, que significa População, Intervenção, Comparação e Outcome, que é o desfecho. Os itens do PICO nos dão os pontos que devem ser contidos na nossa pergunta e, consequentemente, no nosso objetivo de pesquisa. Sendo assim, na revisão de Usher e colaboradores, vemos o PICO como o seguinte: P. Pessoas que fumam ou que recentemente pararam de fumar. I. Exercício e suporte de cessação do tabagismo ou apenas exercício. C. Suporte somente para a cessação do tabagismo. E O. Abstinência do tabagismo no mais longo acompanhamento, avaliado com autorrelato e validação bioquímica, acompanhamento na faixa de 6 a 16 meses, ou prevenção de recaídas no mais longo acompanhamento, avaliado com autorrelato e validação bioquímica, acompanhamento na faixa de 6 meses a 12 meses, como visto no destaque deste quadro. Com base nisso, seu objetivo foi determinar a eficácia apenas das intervenções baseadas em exercícios ou combinadas com um programa de cessação do tabagismo para alcançar a cessação do tabagismo a longo prazo, em comparação a uma intervenção de cessação do tabagismo sozinha ou outra intervenção que não estivesse relacionada com exercício. Uma boa revisão sistemática deve selecionar os melhores e mais atuais estudos que respondam à nossa pergunta de pesquisa e integrar seus achados. Para isso, Usher e seus colaboradores seguiram a seguinte metodologia. Procuraram o Cochrane Tobacco Addiction Group Specialized Register em maio de 2019 para obter os relatos de estudo, incluindo os termos exercício ou atividade física, no título, resumo ou palavras-chave. O registro foi desenvolvido a partir da busca eletrônica do Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline, Embase e PsycInfo, juntamente com a busca manual de revistas especializadas, procedimentos de conferência e listas de referência de ensaios anteriores e opiniões gerais. Por fim, como mostra o diagrama de fluxo na tela, a busca produziu 1.957 registros. Depois que duplicatas foram removidas, foram selecionadas 1.772 unidades de título e resumo. Nessa fase, excluíram 1.705 registros e selecionaram o texto completo para 67 registros. Foram identificados 6 estudos concluídos, 4 estudos em andamento e excluídos 57 estudos. O total de estudos ao fim da seleção foi de 24. O risco de viés dos estudos incluídos foi avaliado de acordo com os critérios mostrados nessa tabela, que são geração de sequência aleatória, ocultação da alocação, cegamento da avaliação de resultados, dados de resultados incompletos, resultados seletivos e outros vieses. No geral, os autores julgaram que 2 estudos estão em baixo risco de viés, 11 em alto risco de viés e os outros 11 com risco incerto de viés. Uma outra avaliação importante a ser feita está relacionada com os desfechos encontrados nos estudos que farão parte da revisão e da qualidade de evidência que eles trazem. Para tal avaliação, utilizamos o GRADE, que classifica o nível de evidência de cada desfecho em certeza alta, moderada, baixa ou muito baixa, de que o verdadeiro efeito, digamos, o do mundo real, esteja próximo do que foi encontrado no estudo, sendo extremamente importante para confiarmos nossas decisões a esses achados. A revisão que estamos tomando como modelo nos apresenta uma análise nessa mesma tabela que mostra todo o pico, onde podemos ver que o desfecho abstinência do tabagismo no mais longo acompanhamento, avaliado com autorrelato e validação bioquímica, tem baixa certeza, e o desfecho prevenção de recaídas no mais longo acompanhamento, avaliado com autorrelato e validação bioquímica, tem muito baixa certeza de que seus achados estariam próximos à realidade. Como já mencionado, os autores avaliaram as evidências nessa revisão como de baixa certeza para a cessação do tabagismo. Embora os estudos tenham contribuído para a meta-análise da cessação do tabagismo, muitos deles eram pequenos e a imprecisão permaneceu um problema, com intervalos de confiança abrangendo tanto nenhum efeito quanto um benefício clinicamente significativo. Uma análise de funil, como você vê na imagem, mostrou assimetria, sugerindo presença de viés de publicação, com pequenos estudos parecendo mais propensos a serem publicados se detectarem um efeito maior.
Esse tipo de assimetria corre o risco de inflar o efeito estimado. Além disso, os autores julgaram que 10 dos estudos contribuíram para que a análise principal estivesse em alto risco de viés. Se os melhores níveis de evidência disponíveis são baixo ou muito baixo, com alto risco de viés, e não há certeza suficiente para declarar exercícios físicos como ajuda específica para a cessação do tabagismo, o que podemos aprender com essa revisão? A resposta está na conclusão dos autores. 1. São necessários mais ensaios com maiores tamanhos amostrais, intervenções de exercício suficientemente intensas, técnicas para maximizar a adesão ao exercício e medidas objetivas dos níveis de exercício. 2. Estudos são necessários em países de baixa e média renda e entre populações especiais de fumantes que podem se beneficiar especialmente de uma intervenção de exercícios, como aqueles com doença mental grave, fumantes mais jovens e pessoas com sobrepeso ou obesidade. Muito obrigado por assistir nosso conteúdo. Se você gostou, deixe um like e segue nosso canal. Muito obrigado.